Olá, sejam bem-vindos. Mais uma terça-feira por aqui para falar sobre cabelos. E hoje eu trago um tema super interessante, que é sobre a temperatura do secador, ou velocidade e temperatura. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar, e todas as terças-feiras, às 19h57, estou por aqui para falar sobre cabelo, um assunto que interessa para você que quer ser um especialista em escovas capilares, para você que pensa tanto em saúde quanto também na beleza dos cabelos. E sempre deixo bem claro que todas as terças-feiras, quando eu dou início a essa live, o assunto é para você que quer entrar para este mundo da beleza, para você que se interessa por este mundo, que ele é tão bom, que ele é tão legal, e quando você começar a se aprofundar nos assuntos, tanto de aparelhos, equipamentos, quanto de cabelo, quanto de produtos, então você começa a perceber que é um conjunto, que uma coisa ela não funciona sem a outra. E parece muito até bobagem vir aqui falar de temperatura e velocidade de secador. Mas por incrível que pareça, o calor do secador, ele é um dos motivos o qual mais causa danos à fibra capilar. O calor do secador, mesmo que seja um calor moderado, mesmo que seja um calor ameno, vamos dizer assim, o calor ele provoca danos na fibra capilar. E esse é o motivo de eu estar aqui falando sobre a temperatura e velocidade do secador. E também porque eu percebo muito, principalmente por quem está dando início na profissão agora, para quem está se tornando um escovista, para quem está se tornando um cabeleireiro. Então as pessoas elas se preocupam muito com o equipamento. E sim, lógico que a pessoa ela precisa adquirir equipamentos de qualidade, equipamentos que realmente valem a pena. Porém, quando não se tem muita habilidade de usar o secador, de usar seja lá qual for o equipamento, então nós causamos ainda mais danos na fibra capilar. E como eu penso sempre na saúde com beleza, porque não existe beleza sem saúde. Por incrível que pareça, a saúde ela tem que estar em primeiro lugar e depois então vem a beleza. É muito difícil encontrar beleza em algo que não se tem saúde. Então essa é a preocupação, explicar os detalhes, os mínimos detalhes, sobre o calor, sobre essa temperatura de secador e também sobre a velocidade. São detalhes que às vezes passa despercebido, mas que pode dar um excelente resultado no seu trabalho, assim como também pode causar dificuldade, pode causar danos, pode causar um efeito não agradável no seu trabalho. O calor do secador e a velocidade, o vento, eles estão envolvidos nas tricoses que ocasiona na fibra capilar. Eles estão envolvidos, por exemplo, no bubble hair, que são bolhas no cabelo, aonde acontece devido e exclusivamente ao calor submetido à fibra capilar. E este calor é muito excessivo e com o cabelo muito molhado. E nós sabemos que nós gostamos de aparelhos com alta velocidade para poder suprir tempo de trabalho. E eu sempre digo, quanto mais o seu equipamento ele é potente, mais o profissional ele precisa estar a par e conhecer o seu equipamento para ele conseguir trabalhar. Até porque o secador de cabelo, ele é um equipamento, mas ele forma uma equipe ou um conjunto juntamente com um profissional.
Se ambos não interagirem de forma correta e de forma contínua, de forma unidos, algo vai dar errado. Um exemplo é quando o profissional ele utiliza muito vento no secador, ele utiliza uma velocidade máxima de vento e de calor e ele trabalha mais lento. Ele é desproporcional ao secador que ele está usando. O que vai acontecer nesse cabelo? Esse cabelo ele vai secar antes mesmo dele conseguir fazer a modelagem e muito antes dele conseguir fazer o polimento na mecha. Então esse cabelo ele vai arrepiar, esse cabelo ele vai ficar estirado. Muitas pessoas usam essa palavra, estirado. É quando o cabelo fica estático, quando ele fica duro, não consegue dar acabamento na ponta. E muitos cabelos ainda não se consegue dar nem o alinhamento lá na raiz do cabelo. Então é o que acontece quando você não entende que é super importante conhecer o seu equipamento e que você precisa interagir com esse equipamento de forma simultânea com ele. Secador e profissional, eles precisam trabalhar na mesma velocidade, porque se fugir deste padrão, então algo vai dar errado. E esse algo certamente vai ser na fibra capilar a mais prejudicada. Entre as tricoses, entre bubble hair, ainda está o mau resultado do seu trabalho. Cabelo estático, opaco, sem balanço e sem alinhamento. Então, esse é apenas um dos fatores existentes, os quais é preciso você se preocupar com o secador de cabelo. E sim, o secador ele precisa ser um equipamento potente, ele precisa ser um equipamento de qualidade. Mas eu estou falando em relação a você conhecer o seu equipamento e entender que precisa haver uma interação entre você e ele. Você precisa conhecer o equipamento e precisa saber que os dois precisam trabalhar de forma ajustada para que tudo ocorra de forma tranquila na hora da execução de uma. Então aqui no secador de cabelo nós temos os botõezinhos, 2 botões. O primeiro botão, ele no meio, significa que o secador está desligado. E de um lado dele tem um ventilador pequeno, acima tem um ventilador grande. Um desenho de um ventiladorzinho. Isso quer dizer que na parte de baixo, o vento do secador, ele é um vento fraco. E acima quer dizer que é um vento forte. No outro botão, nós temos alguns símbolos que são risquinhos. Esse símbolo quer dizer a temperatura do secador. Que ele tem uma temperatura fraca, uma temperatura média. Estamos falando de calor daí, não de vento. E uma temperatura forte. Então, quando nós colocamos no ventilador maior e colocamos no símbolo de 3 risquinhos, que quer dizer o calor máximo, nós temos potência em calor e temos potência em vento. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando em toda a potência do secador de cabelo. E isso quer dizer que nós precisamos trabalhar na mesma velocidade dele. Isso quer dizer que se ele está em toda a potência dele e nós utilizamos eles de forma lenta, então esse cabelo ele não vai ficar o resultado qual nós queremos. Esse cabelo ele vai ficar um cabelo com frizz, ele vai ficar estático e sem alinhamento na raiz. Essa velocidade ela é ajustada. Quando nós temos um equipamento potente, nós não conseguimos atingir a mesma velocidade do equipamento, então nós devemos ajustar
esta velocidade e esse vento da maneira ao qual nós trabalhamos, ou seja, mais lenta, numa temperatura baixa ou numa temperatura média, e no vento baixo ou médio. E a pergunta é, mas qual é a velocidade ideal e qual é a velocidade ou a temperatura correta para se fazer uma escova? E a resposta ela é bem simples. Quem responde isso não é o secador e nem somos nós profissionais. Quem responde isso é o cabelo, o qual você vai fazer o trabalho naquele momento. Então, para isso, é preciso ter definição, ter conhecimento e fazer uma análise do cabelo, o qual você vai fazer ali o procedimento da escova. É aquele cabelo que vai te responder se ele precisa de muito vento, se ele precisa de muito calor, qual que é essa velocidade que você vai usar. A resposta está no cabelo. Eu sempre digo, todos os procedimentos que são feitos nos cabelos, a resposta está no cabelo. E para que você consiga descobrir essa resposta, então é preciso você ter conhecimento na fibra capilar, conhecimento de produtos, conhecimentos de equipamento e você ter a técnica. E a técnica, muitas pessoas elas perguntam e elas acham que existe uma técnica para escovar tal tipo de cabelo, uma técnica para escovar o outro cabelo. E não, a técnica de escovar cabelo ela é bem simples. Na verdade, ela é uma só, utilizada para todos os tipos de cabelo. Então, a técnica ela é praticamente 3 passos muito simples, que é alinhar, modelar e polir. E todos os cabelos vai ser usado esse passo a passo. Porém, o que difere é você entender que em tal cabelo é preciso usar um calor, uma velocidade do secador, é preciso usar um tipo de equipamento, é preciso usar um tipo de produto. Em outro grupo de cabelo, em outro tipo de cabelo, é necessário você usar outro tipo de produto, outro tipo de equipamento. E olha só, o secador, ele vai ser utilizado para fazer todos os tipos de cabelo. Todos os tipos de cabelo, o secador ele é fundamental. Não existe escovar cabelo sem que tenha secador. Então, o que vai fazer a diferença é o conhecimento que você tem em fibra capilar, em produto e nos aparelhos os quais você vai precisar utilizar. Eu trouxe alguns cabelos para mostrar a diferença. Já que estamos falando sobre temperatura de secador e velocidade de secador. Este cabelo, ele é um cabelo bem fininho. E este cabelo, ele requer uma velocidade e também uma temperatura para poder escovar este cabelo. Este outro cabelo, ele também é fininho, só que ele é um cabelo holótrico. Este cabelo, ele é um cabelo lisótrico. Este é um cabelo holótrico. Este cabelo requer uma outra temperatura e uma outra velocidade de vento para poder fazer a transformação nele. E olha só, este cabelo também é um cabelo fininho e ele também é um cabelo holótrico. Só que este cabelo holótrico não é igual a este cabelo que também é holótrico. Este cabelo holótrico, ele pertence a uma classificação do grupo C4. Este cabelo aqui, ele já é uma classificação do tipo 3A. Então esse aqui é um 3A e esse aqui já é um 3C. E aí nós temos
um outro cabelo que também é fininho, que também requer um outro tipo de temperatura e um outro tipo de velocidade para se trabalhar nesse cabelo. E ele também é fininho. E este cabelo, ele também é um cabelo ulótrico. Então, são todos ulótricos, todos fininhos, e eles pertencem a grupos diferentes. E por isso eles requerem temperatura e ventos diferentes. Eles exigem tempos diferentes. Eu sempre digo, tudo que vamos fazer em um cabelo, nós precisamos entender que é o cabelo que nos responde. Esse cabelo aqui, ele nos dá um tempo para ele ser escovado. Esse tipo de cabelo, ele seca muito rápido. Então, ou você é muito rápido para escovar esse cabelo, ou você tem que ter ali o borrifador como seu companheiro, como participante da equipe. Esse cabelo aqui, apesar dele ser um cabelo ulótrico, ele já demora um pouco mais para secar. E esse cabelo aqui, ele também é um cabelo ulótrico e ele está aqui no meio. Ele fica bem aqui no meio. Então, aqui existe uma espécie de organização de cabelos ulótricos. Sendo que este cabelo aqui, ele é um cabelo ondulado. Esse daqui já é um cabelo enrolado, partindo para o crespo. E esse aqui já ele é bem crespinho mesmo. Então, aqui nós vamos usar uma velocidade de secador e uma caloria de secador para poder fazer a transformação. Esse aqui nós vamos usar uma outra velocidade, um outro vento para poder fazer a transformação. Sendo que dos três tipos de cabelos ulótrico que estão aqui, esse daqui ele é o mais fácil, é o que demora mais tempo para ele secar. Então ele é o que nos dá mais tempo para escovar ele. Então quando a gente começa a entender que quem define, né, a pessoa me fez essa pergunta, mas qual que é a velocidade correta, qual que é a temperatura correta do secador, né? Então assim, a resposta quem dá é o cabelo, né? E você só descobre essa resposta quando você tem o conhecimento do que está ali na tua frente. Quando você entende esse tipo de cabelo, você vai saber qual velocidade você vai poder utilizar e qual calor e quanto tempo você tem para trabalhar nesse cabelo. E aqui, acho que dá para perceber aí, todos os cabelos aqui, eles são naturais. Aqui não tem cabelo colorido e aqui também não tem cabelo que foi processado quimicamente. Este cabelo, aqui ele é natural, assim a formação dele. Esse aqui também, ó, ele é um cabelo natural, não tem coloração. E este aqui também. E aqui nós estamos falando de cabelo da maneira que ele vem à natureza. Esses cabelos aqui, eles podem ter agravantes. O que são esses agravantes? Esses agravantes são fatores externos, como coloração, processamento químico, como descoloração, entre outros procedimentos químicos que nós fazemos no dia a dia nos cabelos. E quando nós vamos escovar o cabelo, que nós vamos utilizar o secador, então, na análise, isso é levado em conta, é levado em consideração. Não é apenas que é um cabelo ulótrico, que é um cabelo fino. É levado em consideração o que mais tem nesse cabelo de agravante. Então, nós vamos lá dar um exemplo aqui. Esse cabelo, vamos dizer que esse cabelo tivesse mechas nele. Então, ele seria um cabelo ulótrico, um cabelo fino, e ele não deixaria de ser ulótrico porque tem mechas nele.
A mecha só é um fator a mais e que precisa ser entrado em análise. Vamos dizer que a descoloração, a mecha deste cabelo fosse aí um tom 10, um tom 12. Então, o calor pode amarelar essa fibra capilar, porque uma vez que ele é holótrico, a pessoa ela já imagina, eu preciso de calor e vento para fazer a transformação nessa fibra. Porque este cabelo, nós precisamos focar o calor dentro do cabelo, precisamos ter concentração de ar quente neste cabelo. Mas se ele sendo natural, sem que tenha processamentos químicos, já causamos danos devido a esse calor que tem que ficar muito focado para poder fazer essa transformação. Imagine se esse cabelo, ele é então um cabelo que tem descoloração. Então, ele já tem o dano da descoloração, ele é uma fibra frágil, e quando nós utilizamos o secador em uma fibra capilar frágil, nós precisamos entender que precisamos moderar o nível de calor neste cabelo, mesmo sabendo que ele é um cabelo lótrico e que ele precisa de concentração de ar. Basta pensar assim, se o cabelo é natural, ele não tem química nenhuma, ele não tem coloração, não tem descoloração, ele é um cabelo natural. Então, ele é um cabelo resistente, porque ele tem cerca de 7 a 8 camadas cuticulares, ele tem o seu CMC perfeito, ele tem a epicutícula bem situada, bem formada, então ele é um cabelo que tem proteção natural e essa proteção ela é altamente resistente. Então nós precisamos de concentração de calor. E se esse cabelo for processado com descoloração, ele já se tornou frágil pela descoloração. Porque quando nós descolorimos um cabelo, nós quebramos a primeira barreira, que é a epicutícula, e adentramos a esse fio, causando danos. Toda descoloração, por mais bem feita que ela foi executada, por mais que foi usado produtos de excelência, por mais que o profissional tenha um alto nível de conhecimento, ele rompeu a epicutícula, ele tirou a barreira protetora dessa fibra capilar e ele deixou essa fibra capilar sensível, ele deixou ela vulnerável. E quando o calor pegar nessa fibra capilar, sim, ele vai causar danos. E é por isso que nós temos que ter conhecimento no secador qual nós utilizamos. Nós precisamos não conhecer apenas do fio de cabelo. Nós precisamos conhecer produtos, precisamos conhecer equipamentos e saber a forma correta de utilizar, porque queremos entregar trabalhos excelentes, trabalhos, escovas com brilho, com balanço, modelada, como deve ser. Então precisamos entender sobre qual é o calor e a velocidade, o vento correto para ser colocado numa fibra capilar. E para entender isso, a resposta é conhecimento na fibra capilar. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a distância correta. Eu trouxe uma boneca para mostrar a distância correta, que isso sim dá para se mostrar. A distância correta para colocar o secador de cabelo na fibra capilar. Não sei se dá para ver. Vou pegar uma mecha aqui.
principalmente na raiz. E uma coisa bastante importante, eu até fiz um conteúdo a respeito disso, é sobre as posições as quais nós precisamos utilizar na hora de fazer o procedimento da escova. Às vezes quando eu venho aqui falar sobre escova capilar, parece assim que as pessoas elas não têm noção de quantos detalhes são necessários para a execução de uma escova. A posição, né, que evita queimar o couro cabeludo, que evita queimar a orelha, a testa, a pele da cliente em si. A posição é ela que dá o acabamento, aquele acabamento perfeito, está relacionado à posição. E para você fazer o alinhamento da raiz, a posição também é primordial entender das posições. E esse foi o motivo que eu abaixei a boneca aqui, para ela ficar bem posicionada, para mostrar quando nós vamos fazer uma raiz, escovar uma mecha. O secador, a posição dele no início, muitas pessoas já entram com o secador desta forma, abandonando o início da mecha qual ela vai trabalhar. Aí o que acontece? Seca a parte e acaba indo um vento, uma sobra de vento do secador nessa raiz e acaba secando aquela raiz antes da transformação. Esse também é um dos motivos do efeito rebote, que as pessoas tanto perguntam por que aquela raiz está inchada. Esse é um dos motivos. E tem relação ao posicionamento tanto da cliente quanto do secador. Então, o secador bem posicionado, principalmente para a raiz, ele tem que estar em pé, manter uma distância de aproximadamente ali entre pelo menos 8 centímetros, 10 centímetros. E esse secador, ele não pode ficar parado, o que muita gente coloca o secador e deixa parado. Ele precisa ter um movimento, porque está muito próximo do couro cabeludo da pessoa. Então pode ocasionar, se ficar muito tempo parado, ele pode ocasionar um calor e acabar então queimando a pele do couro cabeludo ali da cliente. Então ele precisa manter o movimento e a mão que está com a escova, ela precisa ir descendo. E esses movimentos, eles têm que estar compatível à velocidade do secador de cabelo. E anteriormente eu falei, a velocidade e a temperatura é com relação à análise que foi feita no cabelo. É o cabelo que responde. Então, se você escolheu uma temperatura que seja a mais potente do seu secador, que é o que acontece no dia a dia, principalmente para quem está entrando na área da beleza, o que eles fazem? Eles usam a potência máxima do secador de cabelo. Usa tanto o vento máximo quanto o calor máximo. Só que para utilizar esta potência, você precisa ter habilidade de trabalhar na mesma velocidade do seu equipamento, para que não aconteça aquilo que eu falei anteriormente, que é o cabelo estático, que é o cabelo com frizz, que é o cabelo sem brilho, sem balanço. Então, esse posicionamento e o secador, ele precisa estar contínuo na mecha, mas sem pegar o bico do secador, sem encostar na mecha. Mas ele não pode ficar disperso, tipo virar em direção à mão, até porque vai queimar a sua mão. Ele precisa ficar na fibra capilar, ocasionando e direcionando esse vento na mecha. Uma outra coisa bastante importante, se diz também com a velocidade e com a temperatura do secador, é quando nós utilizamos a escova e nós pegamos uma mecha maior do que supre
o meio da escova. A mecha, ela precisa ficar no meio da escova. Ela não pode ser maior, ela não pode ser larga e depois ficar fina aqui na ponta. Pegar uma mecha larga e deixar ela fina só aqui e na raiz ser larga. A raiz é um dos maiores acabamentos e ela precisa ser trabalhada ponto a ponto da cabeça para que esse trabalho fique correto. Caso contrário, o cabelo fica cheio de frizz nas divisões. Tenho também um conteúdo falando apenas das divisões, o quanto ela é importante para quem quer trabalhar e ser um especialista em escovas capilares. Então, essa parte do secador de cabelo, que a maioria das pessoas, elas querem um secador potente. Elas, quando falam em comprar um secador, elas saem pedindo indicação e elas precisam ter um secador potente. E quando elas começam a entender que elas não vão utilizar toda essa potência, é mais ou menos igual ao carro, né? O carro, ele tem lá uma velocidade, não sei, 240 km, eu acho, que faz um carro, tem até mais que isso, mas não pode utilizar, né? Dependendo aonde você está, qual estrada, qual rua, qual rodovia que você está, você não pode utilizar toda a velocidade do carro. Então, em tal lugar tem que ser 60 por hora, em tal lugar tem que ser 80 por hora. É mais ou menos isso. O cabelo, ele não é diferente. Então, dependendo do estado que está o cabelo, que tem nele, então é como você vai utilizar este equipamento tão primordial para fazer a transformação, dando beleza no cabelo. Então, esse posicionamento de quando a escova e o secador, eles estão juntos, eu vou ligar o secador só para mostrar a velocidade aqui um pouquinho. William, traz um pouquinho de água para mim. Eu vou ligar o secador na potência dele, na potência máxima dele, o ventilador máximo dele e também o calor máximo dele, para que vocês entendam a maneira que tem que se trabalhar quando ele está na velocidade potente dele. Acho que foi alguma coisa na minha garganta. Velocidade máxima, ventilador e temperatura máxima. Não sei se deu para pegar bem, não sei se deu para ver, né, bem. Mas assim, ali ele tá na velocidade máxima. Esse secador, o barulho dele, aí de repente pode parecer bastante, mas ele tem um silenciador. Ele tem um silenciador, então ele não faz muito barulho, porque tem secador que quando tá na potência máxima faz um barulho muito grande. Esse aqui ele não faz tanto barulho assim. E não sei se deu para perceber
como que você tem que trabalhar em conjunto com o teu equipamento, nunca parar a escova, rodar ela o tempo todo e movimentar o secador. Muitas pessoas param o secador e desce junto na mesma velocidade, como se isso fosse ocasionar a transformação, e não é o que vai acontecer. Uma vez que você para o secador e traz junto, você vai causar apenas um estiramento, um endurecimento desta mecha e não vai deixar ela assim, ó, com esse balanço sem frizz como está aqui e com as pontas modeladas. Então, era isso que eu queria passar hoje sobre o calor do secador, sobre a velocidade, o quanto é importante você estudar, conhecer o seu equipamento, conhecer, saber de secador. Inclusive, eu fiz um conteúdo a respeito da história do secador, como que surgiu o secador, né, a época em que surgiu, e é muito interessante você conhecer o seu equipamento de trabalho para você poder entregar resultados excelentes. Até terça-feira que vem, neste mesmo horário, às 19h57, falando sobre cabelo e passando altas dicas para você que quer ser um especialista em escovas capilares.